quarta sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, do dia 17 de setembro do ano de 2025. Antes de darmos início aos nossos julgamentos, gostaria aqui de registrar, saudar aqui a presença dos estudantes da Unifacide Weiden, do curso de Direito. Aqui o Tiago, não está tão claro isso aqui, Tiago Carvalho Fontinelli, não é isso? Núbia Aparecida Torres e Edilson Passos de Almeida Júnior, Maria Milena de Soledade Carvalho e aqui tem Andessa. É Andessa mesmo? É Andressa. Andessa, né? Andressa Kelly da Paz de Souza. Sejam bem-vindos. Eu espero que seja profícua a estadia de vocês aqui no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu gostaria de indagar dos senhores se vão retirar algum dos processos que estão na pauta. Senhora presidente, eu tenho processos para serem retirados de pauta. Pois não, doutor Delano. Eu vou retirar de pauta o processo 7071, que é uma pensão por morte, de relatoria da conselheira Lília. Eu portarei substituindo a mesma, mas, no caso aí, desse processo, eu não irei relatar esse processo dela. Ok. Para a próxima sessão, dia 8 de outubro. Esse processo, a conselheira disse que ela deseja relatar. Só checar se ela já retornou. Pois é, então seria melhor, então, nem... vou colocar no gabinete, porque ninguém sabe também se ela tem algum compromisso. É só checar bem aí se... Não, mas ela pode ter alguma viagem também, não? Não, acho só... 8 de outubro ainda está bem distante, então, por isso que ninguém sabe. Eu penso assim. Bom, então, o primeiro processo, tem pedido de advogado, é um processo de relatoria do conselheiro Abelardo Villanova, TC 11.762 de 2024, uma inspeção na Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, exercício financeiro de 2024, pedido do doutor Daniel Leonardo de Lima Viana. Muito Excelência, bem. tem a palavra, Bom dia. doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Passo a relatar para o processo de inspeção realizado à Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí. Para analisar o pregão eletrônico número 14, de 2023, que teve como objeto a contratação de empresa para fornecimento de produtos farmacológicos, com valor estimado em 827 mil, e o pregão eletrônico número 14, de 2024, que teve como objeto o registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para a execução do serviço de locação e de estruturas e equipamentos para encontros e eventos realizados pela Prefeitura, com valor estimado de 864 mil, montante aí de 1.692.000. As ocorrências, primeiro aqui, a existência de sobrepreços no valor dos medicamentos, restrição à ampla competitividade do processo licitatório, ausência de termos de recebimento provisório e recebimento definitivo dos materiais, ausência de informações da farmácia dos medicamentos registrados pela empresa contratante, ausência de órgão de controle do desenvolvimento da ação fiscalizatória efetiva no objeto contratado. O Ministério Público opina pelo conhecimento e procedência da inspeção. Também pede multas para o gestor da Prefeitura, a gestora, no caso,
É o gestor da Seu João e a gestora da presidente da CPL. Também pede multa à empresa média hospitalar. Pede também tomada de contas especial para a quantificação do dano ao erário advindo do contrato 048/2023, que tem como referência o programa eletrônico número 14, tendo em vista a existência de sobrepreço no valor dos medicamentos. E, por fim, solicita determinações e recomendações. Este é o relatório, senhora presidente. Está em discussão, com a palavra o doutor Daniel, para fazer a sua sustentação oral. Bom dia, Vossa Excelência. Cumprimentar os nobres conselheiros da doutora Valtânia, cumprimentar também o doutor do Ministério Público de Contas, os estudantes de direitos de contra aqui presentes nesse tribunal. Vossa Excelência, trata-se de uma inspeção realizada no município de Palmeira do Piauí, o município fica a mais de 600 km aqui de Teresina, em que o objetivo da inspeção foi basicamente, conselheiros, 2 processos administrativos. O 14, com relação à compra de medicamentos, e o pregão eletrônico, que tratou também da alocação de estrutura de equipamentos. Com relação à estrutura de equipamentos, conforme colocou no relatório do próprio doutor Abelardo, não foi achado nenhuma irregularidade ou alguma suposta irregularidade. A discussão aqui, doutor Abelardo, tão somente quanto ao pregão número 14, que tratamos aqui da licitação de medicamentos. E, para iniciarmos, com relação ao sobrepreço, é preciso deixar claro, Vossa Excelência, que na pesquisa de inspeção feita pela análise técnica, normalmente, sempre, eles fazem uma pesquisa, doutor Alisson, com base nos contratos adjudicados, né, os processos adjudicados. E eles não têm uma base de qual cidade vai pegar. Por exemplo, no caso específico desse processo, doutor Abelardo, quando a gente vai analisar o relatório, eles pegam como base os preços de Elas Bom Veloso. Uma cidade que fica a 120 quilômetros daqui de Teresina, enquanto Palmeira do Piauí fica a mais de 600. Então, quando você vai colocar uma pesquisa de preço, também, obviamente, e é o que pede a licitação, que vai ser entregue lá o medicamento, é que você calcule também o valor do frete. Então, é importante ser averiguado isso também. Outra coisa importante é que, como a base da pesquisa é o processo adjudicado, não se sabe nem sequer se realmente a pessoa que foi contratada entregou aquele produto, aquele preço. A gente não pode ter certeza que aquele preço realmente é um preço de mercado. Outra coisa importante ser colocado aqui nesse processo é que, dentro do processo licitatório, existe sim uma pesquisa de preço, uma cotação, com mais de 3 empresas. As empresas, quando forem cotar, eles também, obviamente, calculam o preço para entregar a mercadoria lá, porque isso faz parte do conjunto para poder formar o preço. E, então, existe sim uma pesquisa de preço nesse sentido. E o Tribunal de Contas da União já tem um entendimento de que, para a composição de preço, não basta só o preço do produto em si, é preciso também ser calculado e é preciso colocar em cima desse preço o valor do frete, né, do que vai ser entregue. Ele faz parte da composição do preço. Então, também por isso, a gente coloca que não existe sobrepreço nessa licitação. E aí, Excelência, para pontuar mais um ponto importante, tratamos de uma licitação de medicamentos. Eram 180 itens. No relatório técnico, desses 180, apenas 16 eles apontam um suposto sobrepreço. E digo mais, Excelência, doutor Alisson, a diferença nos itens é de 0,3 centavos, 0,4 centavos. Então, assim, acredite, um sobrepreço de 0,3, eu não acredito que deve ser colocado, pontuado como um item que é o sobrepreço, é 0,3 centavos. Então, por tudo isso, Excelência, que a gente ainda afirma que não há sobrepreço nessa licitação. O próximo ponto que eles colocam no relatório de inspeção, doutor Alisson, é com relação ao
uma licitação feita, que essa licitação de medicamentos foi feita por lote em detrimento de ter sido feita por itens. Nós sabemos que realmente a nova lei de licitações e até a jurisprudência, inclusive desse tribunal e do Tribunal de Contas da União, prioriza que as licitações sejam feitas por item. Contudo, existem exceções. E entre as exceções está 2 pontos importantes. Qual é o primeiro ponto? Verificação se o órgão público tem condições de conseguir gerenciar muitos contratos, que é a questão da economia do município. E também tem um ponto que é importante, que é com relação à padronização da entrega do produto. Vejam só, primeiro que o município de Palmeira é uma cidade de 0,6, um município pequeno, com poucos servidores, que tem apenas 2 fiscais de contratos. Imagine só fazer a licitação de medicamentos, uma licitação que é composta por muitos itens, tendo vários contratos. Então, separar elas por lote ajuda no controle desses contratos pelo próprio município. Outro ponto importante é que o município teve o cuidado de separar esses itens em itens semelhantes e dividir por lotes, ou seja, ele separou o que é farmácia básica, ele separou o que é injetáveis, justamente para ele ter uma padronização na entrega desses produtos. Ou seja, facilitar até um controle de pedidos para o município. Então, não é que não existe uma irregularidade, pelo contrário, o município ele está, sim, dentro das causas de exceção que permite não só a Lei 14.303 no artigo 40, mas também a súmula 247 do Tribunal de Contas da União. O outro ponto, Excelência, que é colocado na inspeção como irregularidade, seria o fato de não ter o município termos de recebimento desses medicamentos, aquele termo de recebimento de item que é definitivo e termo de recebimento de item que não é definitivo, que é provisório. O município entende a recomendação, inclusive vai acatar a recomendação, contudo, não pode ser punido por isso, até porque isso não está na lei. E não existe nenhuma resolução do TCE, pelo menos que não é de conhecimento do município na época, que determinava isso. A gente entende que é uma recomendação, a gente entende que pode ser seguida sim essa recomendação, mas não entendemos que isso é um motivo para que gere uma punição para o município. Com relação ao ponto que foi colocado também na inspeção dos fiscais de contratos, a irregularidade apontada no relatório é de que não há o suplente do fiscal de contrato, Excelência, mas há 2 fiscais. Na ausência de um, o outro supre. Por mais que eu não tenha um suplente, eu tenho 2, e um complementa o outro. Então, não há também uma irregularidade, e tudo bem, já que há essa recomendação, o município também se coloca à disposição para nomear um suplente, mas também a gente não acredita que isso seja passível de uma multa por conta disso. E por fim, Vossa Excelência, vou tomar mais o tempo de vocês, com relação ao fato de que os processos licitatórios no dia da inspeção não estavam na prefeitura. E aqui foi esclarecido, foi colocadas as provas dos autos, de que o município estava passando por uma reforma, estava trocando de sede, esses contratos estavam todos no almoxarifado, mas colocou-se à disposição dos fiscais de que seria digitalizado todo esse procedimento e enviado para eles toda a documentação necessária. E foi feito. Inclusive, doutor Abelardo, foi printado o e-mail enviado do município de Palmeira, por e-mail disponibilizado dos fiscais, contendo todo o processo na íntegra, digitalizado, de modo que não houve qualquer problema para fiscalizar esses processos. Os processos foram fiscalizados, tanto é que estamos aqui hoje discutindo o processo em si. Então, doutor Delano, doutora Valtânia, os pontos encontrados, acreditamos que talvez os mais graves que foram colocados, que é a questão do sobrepreço e da questão de ser feito por lote em vez de item, foram esclarecidos. Acreditamos que isso não é suficiente nem para aplicação de multa ou para restituição dos cofres públicos, tendo em vista que não há o sobrepreço.
e entendemos que, por isso, deve ser improvida os pedidos na análise técnica do Ministério Público de Contas, é o que se requeremos, Excelência. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Muito bem, presidente. De fato, aqui o ponto de maior relevância seria esse da tomada de conta especial. Também acolhe a sustentação da defesa, não vejo essa pequena diferença, trata-se de uma questão relevante para que seja tomada uma decisão para abertura de tomada de conta especial. Tanto as outras falhas, a meu ver, não foram sanadas, mas neste quesito, ainda assim, meu voto é pelo conhecimento e procedência da inspeção, acompanhando parcialmente aí o que o Ministério Público sugere. A aplicação de multa ao gestor, o senhor João da Cruz, no valor de 500 UFR, não vou sugerir ou aplicar multa ao presidente da CPL e nem à empresa, né? Também não acolho o pedido de tomada de conta especial, acolho as determinações e recomendações sugeridas aí pelo Ministério Público. Isso é o voto. Conselheiro, a multa de 500. Conselheiro, só uma dúvida. Qual é o valor aí envolvido para a questão da tomada de contas ou não? Não, os valores são pequenos, Motas. Eu não tenho os valores somados, mas o montante da licitação que foi referido é 800 mil, 127 mil. Muitos itens, 180 itens, apenas alguns itens, 16 itens foram considerados com sobrepreço. Os demais estavam dentro da faixa, então um percentual bem baixo. Então, eu desconsidero. Qual foi a falha que eles colocaram para poder fazer? As outras falhas é a existência de sobrepreço, essa que foi questionada, segundo o relatório, né? A ausência de termo de recebimento provisório dos medicamentos, dos materiais, a ausência de informações da farmácia, dos medicamentos registrados pela empresa e a ausência de órgãos de controle da própria prefeitura, né? A ausência daqueles órgãos internos. Essas são as falhas. E da empresa, qual foi a falha? A empresa só pedido de multa para a empresa somente. Mas não retrata nenhuma falha da empresa. Só porque ela teria colocado o valor Sim, o argumento é que era sobrepreço, a falha dela. Por isso ela estaria sendo multada. Eu acompanho... Conselheiro, só para contribuir com porque no relatório, embora o advogado tenha falado que a diferença foi bem pequena, até para justificar o pedido do Ministério Público que foi pela instalação de tomada de contas, né? Então, o valor desse registro que está sendo contestado é de 800 e poucos mil reais, total, né? Então, a equipe técnica ela analisou a amostragem de um valor de 180 mil. Desse valor de 180 mil reais, eles fizeram o comparativo de preço e identificaram 112, isso é uma diferença de 66 mil reais. Então, na amostra, deu uma diferença de 58,65% em relação ao preço de mercado, medicamentos. Então, por isso que o Ministério Público opinou, em comum com a divisão técnica, pela instauração da tomada de contas. Aquele valor percentual que o advogado colocou, eu não sei de onde foi que ele tirou, porque aqui na divisão técnica, a análise diz assim, a amostra, viu, conselheiro Aço, a amostra de 179 mil, de uma licitação de 800 e pouco, eles pegaram a amostra de 179 mil, e desse de 179 mil, eles fizeram o preço de referência, utilizou o painel de preço do Tribunal de Contas do Estado, do Piauí, que deve levar em consideração questão de preço, de frete, etc. Então, esse preço de referência e o montante calculado pelos técnicos do tribunal foi 112. Então, no universo de 179 para 112, uma diferença de 58,65%. Tá? Isso foi que motivou o pedido de instauração de tomada de contas. Se você fizer uma regra de 3, dá mais do que o limite da tomada de contas. Eu até questionei o advogado e ele citou valores absolutos, citou 3 centavos, mas o que me interessava era exatamente essa informação percentual, para saber, para entender a pertinência do encaminhamento. 100 mil, hoje é 100 mil ou 200 mil inicial para tomada de contas? Nossa resolução. Me relembrei. São 100 mil,
É 100 mil, mas a questão é que não é 62. 60 mil é só de uma amostra de... Mas isso aí é de uma amostra. Se você infere isso aí para o universo, para toda a totalidade, a população, no caso, seria mas aí bem superior a isso. Mas aí tem outra característica, é porque se trata de medicamento. Medicamento, há uma flutuação, eu defendo, inclusive, que não seja feito mais esse tipo de licitação. O Estado economizou no primeiro mês logo 300 mil. Por quê? Porque eu descobri que medicamento ele funciona como uma bolsa de valores. Ele, determinado dia, ele está R$10, no outro dia ele está 20. Em outro dia ele volta e torna-se R$1. E o que é que acontece com essas empresas que vendem medicamentos? Viu, conselheira? Eles ganham a licitação, por exemplo, por R$15, enquanto o medicamento lá na fonte estiver a 10, 12, até a 15, ele fornece. No dia que ele está a 20, ele não fornece. E no dia que ele está a R$1, ele está com um lucro absurdo. Então, assim, eu acho que medicamento, o ideal seria aquele cadastramento tempo real e o que for ofertado pelo valor que for ofertado. Cadastra todos e o valor que é ofertado... Uma espécie de um credenciamento que foi feita aqui pela Secretaria de Saúde. Porque quando você faz isso, você despenca... existem determinados medicamentos que, em determinados momentos que há uma abundância deles, para eles conseguirem dar saída do medicamento, eles baixam a valores bem de centavos. Medicamento que às vezes custa 10, 20, 30 reais, aquela distribuidora às vezes consegue comprar por centavos. E aí, se ela licitou por um valor fixo, ela vai ter um ganho muito grande. Por outro lado, se o medicamento tiver mais alto no mercado e ela garantisse a entrega, o problema é que ela normalmente não garante a entrega quando fica mais alto do que o valor que ela licitou. Mas aí é um problema do procedimento. Esse eu acho que é um dos grandes problemas do procedimento. Então, assim, eu não sei até que ponto, eminente procurador, a gente pode, muitas vezes, afirmar esse sobrepreço a partir somente eu só tô colocando aqui defendendo que o parecer foi nessa linha, foi da minha autoria, pedindo a tomada de conta, e de repente fica achando que foi o rigor demais, não colocado pelo advogado que o valor não foi. Eu fiz uma regra de 3 aqui simples, pelo valor dá 266 mil, ou seja, é 58%. O advogado colocou que não está na lei, termo de recebimento. Tem que ter, está na lei, está no artigo 140 da Lei de Licitações Novas. 140 está aqui. Se tratando de obras de serviço, o recebimento definitivamente para o servidor, verificou-se a ausência de termo de recebimento provisório e definitivo dos medicamentos. Ou seja, o próprio controle lá, além de ter a questão do superfaturamento, não tem nem os termos de recebimento definitivo e provisório desses medicamentos, constatando que foram efetivamente entregues naquela quantidade daquele produto. Eu acho que então, são vários outros pontos que ainda, é apenas não é, porque foi só inspeção. Aí foi a sugestão que foi colocada aqui, mas eu estou só reforçando, que, de repente, um valor insignificante, o Ministério Público está solicitando a instauração de tomada de contas. Não. Os técnicos fizeram a inspeção, 2 procedimentos, o advogado tem razão, em um não foi constatado irregularidades, o que restou foi essa dos medicamentos. Eles pegaram uma amostra representativa, a amostra de 800 e pouco mil, eles pegaram 176 mil. E dessa amostra constataram 58% a diferença. Se você pega para o valor total, 266 mil, que é maior do que o valor que autoriza a instauração de tomada de contas. O valor de alçada. Só mantendo o parecer ministerial, deixando aí a critério dos julgadores. Eu peguei item a item para comparar, e foi até objeto da minha defesa. Por isso que a gente coloca aqui os itens a itens mesmo. De todos os itens da amostragem, só tem 16 itens da amostragem toda que eles consideram que há sobrepreço. Obviamente, quando você multiplica pela quantidade, vamos supor, a aspirina vezes 100, que são 100 aspirina, aí realmente o valor vai aumentar.
É só para não ficar, achar que... Isso, Quando ele fez a pergunta, eu lhe fiz sobre essa disparidade apontada em termos percentuais, não em valores absolutos. Eu sei que em medicamentos, a variação em valores absolutos é muito pequena, de centavos. Então, a informação que eu queria era exatamente essa que o Ministério Público me deu. Essa informação nos dá pelo menos a certeza ou a indicação da pertinência do pedido, da instauração da tomada de contas. Mas a informação em valores absolutos, ela não diz nada. Por isso, lhe questionei. Só a questão de ordem também, doutor Wallace, desculpa até lhe interromper. É só para ficar claro também que quando eu também tive o cuidado de olhar a base de preços também da pesquisa do órgão técnico. E repito, eles colocam também alguns, por exemplo, eles botam pesquisa de Leblon Veloso, que é um município de 120 km de Teresina, enquanto Palmeira do Ipe fica a 600. Então, a gente também tem que levar em conta, quando for analisar, essa questão também do deslocamento. E como o conselheiro Delano colocou, e é pertinente, inclusive, conselheiro, existem discussões com relação ao credenciamento e até o inciso 3 da Lei de Licitações, que fala sobre isso, que realmente, quando é aplicado para passagens aéreas, que Vossa Excelência colocou, porque as passagens aéreas variam muito ao longo do tempo. Eu coloquei para passagem, não, é verdade. Eu coloquei aqui que é o exemplo do Estado, que abandonou de vez e passou a adotar cada porque existe já um julgado do TCU com relação a essa questão de preços voláteis, e eles encaixam essa questão de preços voláteis no inciso 3 do artigo 112 da nova Lei de Licitações. Eu acho, só para corroborar com o seu entendimento, porque quando o preço é volátil, eles colocam no inciso 3, porque não tem como, a variação de preço é muito grande e não tem como você saber. Fica essa bolsa de valores que o senhor colocou. Só para corroborar. Desculpa de novo, pela interrupção. Aqui, conselheiro Alisson, só para... No relatório da inspeção, ele bota assim, foi constatado nessa amostra que o valor total contratado totalizou 179.177 da amostra, sendo que na coluna A consta o preço registrado pela empresa vencedora e na coluna quantidade a demanda da prefeitura que se encontra no termo de referência. Por outro lado, usando a mesma quantidade de produto demandado pela prefeitura e o preço da coluna B, que é o preço de referência, utilizando o painel de preços do TCE Piauí, o montante totalizado é de R$ 112.935. Assim, em comparação aos valores totais da amostra apurados pelo mercado, de acordo com o preço do painel em relação aos preços contratados pela Prefeitura de Palmeira, foi constatada uma diferença de 66.242, o que faz uma diferença em termos percentuais de 58,65% a maior em relação ao preço praticado no mercado do Estado do Piauí. E essa questão relacionada a frete, eu acho que já deve estar levando isso em consideração, até porque hoje a logística que tem essas empresas de entrega, meu pai morava no interior, eu comprava produto até de valor elevado, com frete grátis, ele deixava na porta, né, pelo mesmo valor que você comprava para trazer aqui para Teresina, para São Paulo, etc. Percentual dessa, até essa questão do frete, ela pode ser avaliada, porque, veja só, justifica-se um acréscimo de preços nesse montante, nesse valor percentual de algo em torno de 60%, somente em virtude do frete? Quer dizer, somente o frete não justificaria um acréscimo percentual nesse patamar. Então, essa informação que foi pedida naquele momento foi exatamente para que todas essas ponderações pudessem ser feitas. O preço unitário pode ser pequeno, 3 centavos, exato, mas assim, tem que ver os quantitativos também. Pela quantidade. Porque muitas vezes pode estar o valor em poucos produtos, mas exatamente naqueles produtos em que a demanda é maior, os quantitativos itens, são maiores. Mas uma quantidade os maior. Itens, digamos assim, se for na de pirona, assim que se compra muito, medicamentos são mais comuns, então é isso. Pois não, doutor Delano? Já votando, senhora presidente, eu acompanho o conselheiro Abelardo em todos os termos, mas data máxima venha, só com relação à abertura da tomada, eu voto pela abertura da tomada de contas, valor total aí pode chegar a uns 200 e poucos mil, mas pode não ser nada. Eu acho que aí cabe à prefeitura demonstrar que os remédios realmente foram entregues à população, que não se trata de uma mera nota fiscal,
também tem esse outro aspecto que está presente nos autos. São 2 fatos que, no meu entender, eu voto por conta desses 2 fatos, nem tanto pela variação do medicamento, porque a variação não está bem demonstrada, eu não consegui perceber essa demonstração dessa eventual flutuação de mercado que justificasse o preço mais alto. Pelo que eu entendi, a empresa não trouxe defesa, não trouxe, assim, só quem trouxe foi o gestor. Eu defendo a multa de 200 FR para a empresa, mas como o relator não propôs, eu vou apenas acompanhar o relator em todos os termos e apenas colocando a necessidade da tomada de contas, devendo ser citado, ao meu ver, para participar da tomada de contas, inclusive a empresa, para saber se a empresa está praticando os preços, né? Porque o painel do tribunal, ele às vezes também tem algumas distorções às vezes até para bem mais, como também tem algumas distorções, porque cada remédio hoje tem uma flutuação de dor, tem remédios com flutuação de 2.000, 3.000%. Então, assim, o João Luiz disse, ele nunca imaginou que tivesse remédio com uma flutuação tão grande de preço, ou seja, é quase ilicitável uma flutuação dessa. Então, assim, eu acho que é pertinente a tomada de contas, pode-se perceber ou não, mas principalmente em relação à questão dos controles, que o ente tem que ter o controle de recebimento, entrega e destinação desses remédios. É o meu voto, senhora presidente. Eu acompanho o voto do conselheiro Delano, também peço venha aqui ao relator, mas, com relação à multa, eu não costumo aplicar quando se instaura o procedimento de tomada de conta. Nesse momento, eu retiro a multa, nesse momento que foi aplicada. Então, por maioria, aqui proclamando o resultado, pela instauração da tomada de contas e aplicação. A multa, Vossa Excelência concorda com o valor que foi proposto pelo relator? 500 UFRs, mas só para o gestor, não para... Creio eu. No caso, conselheiro, no caso eu sou vencido, então o doutor Delano passa a ser relator. Porque, não, aqui eu estou votando, você não estou pedindo para seguir, então eu estou votando para não tomar de consideração, estou votando pelo provimento parcial, você está votando pelo provimento total que o Ministério Público está pedindo. Então eu estou sendo vencido. Mas aqui não é recurso, aqui é uma inspeção. Sim, é um processo de... Estou sendo vencido no voto. Mas ele votou pela procedência também. Eu votei acompanhando a procedência eu acho que parcial, acrescentando... Então, o voto do doutor Delano vai preparar o voto. Estou sendo vencido. Eu acho que o principal aí é justamente a instauração de tomada de contas, que é onde vai... não é acessório. Pelo menos o voto a Vossa Excelência vai ter que fazer. Eu penso como o conselheiro Abelardo, e vou dizer por quê. Porque a instauração da tomada de contas, ela se dá por um fundamento. Sim. O conselheiro, no voto dele, vai dizer que esse fundamento não está presente. Vossa Excelência defende que esses fundamentos estão presentes e, por isso, a tomada de contas seria necessária. Então, você vai ter que fundamentar e fazer o voto. Sou vencido, eu vou fazer o meu voto, você vai fazer o seu. E a conselheira Portanto, o redator, doutor Delano, por maioria. Ok? Redator, né? Não relator. Redator. Foi isso que eu falei. Redator. Processo seguinte. Processo. Doutor Delano, atenção aqui, que esse processo aqui é Vossa Excelência, só falta Vossa Excelência emitir o seu voto. Processo de Redenção do Gurgueia, uma denúncia com pedido de medida cautelar contra a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia, exercício de 2024, que esteve aqui na sessão da segunda Câmara de 23 de julho de 2025. Foi suspenso esse processo. E na sessão ordinária do dia, que foi pela Lília, no dia 3/9, a conselheira Lília de Almeida Veloso Martins entrou, proferiu o seu voto, acompanhando o voto do relator substituto, doutor Alisson, que, por sinal, estava me substituindo. Nas férias, Vossa Excelência pediu vista. Foi suspensa em razão... Aliás, Vossa Excelência pediu vista, não. Vossa Excelência não estava presente nessa sessão em que ela proferiu o seu voto.
ficou suspenso exatamente o seu voto, para se manter o quórum. É basicamente a repercussão nas contas de governo. Eu voto acompanhando a conselheira Lília. Então, Vossa Excelência vota pela procedência da denúncia, a aplicação de multa de 2.000 FRs e a repercussão da conduta irregular apontada nas contas de governo do município de Redenção do Gurgué, não é isso? Exatamente, eu voto com a conselheira Lília. Esse ponto eu também eu penso que... Aqui, porque o voto do relator não existe. O ponto que havia diferente... Essa parte aqui, mas... O que eu olhei no voto e que havia diferente de um voto para o outro era basicamente a repercussão nas contas de governo. E eu entendo que aí trata-se de opção política e, portanto, deve repercutir nas contas de governo. Foi essa a diferença que eu percebi. Que aí o doutor Alisson pode acatar e ficar unânime a decisão. A diferença de um voto para o outro foi essa. Na verdade, o doutor Alisson, segundo a secretária me informa, já acatou também. Exatamente, eu não me recordo de ter destoado do voto da relatora. Então já incorporou a proposta da conselheira ao voto. Então, pronto. Então, por unanimidade, então. Procedência. A conselheira Lília passou a estar votando com a relatora, não é isso? Com o relator. Ela alterou o voto dela, né? Ela alterou e o relator acatou. Então, é procedência da denúncia, a aplicação de multa no valor de 2.000 FRs ao senhor Ângelo José Sena Santos, prefeito municipal, e repercussão da conduta irregular apontada nas contas de governo do município de Redenção do Gurgué, referente ao exercício de 2024. Esse é o resultado. Agora, nós já só havia esse processo com pedido de sustentação oral do advogado. Aí, então, nós vamos seguir a sequência aqui da pauta. Aqui, presidente, só... eu vou passar... Pois não. Nós temos aqui alunos, eu acho que era importante, eu acredito que são alunos de direito financeiro ou tributário, de qual disciplina administrativa, qual disciplina fez com que vocês viessem a que o professor indicou a vinda de vocês a esse tribunal? Direito administrativo. Senhor professor? Aluno também. Eu acho que é importante vocês entenderem a diferença entre contas de governo e contas de gestão. A decisão acabou de fazer com que um determinado ponto repercutisse no parecer das contas de governo. Então, chegando na sala de aula, professor, você pode esclarecer a diferença entre contas de governo e contas de gestão? Viu? Não vou aqui colocar, senão a gente vai estender o nosso julgamento, mas eu acho que é importante para vocês, alunos, a diferença dessa percepção. Vou passar. Está certo. Passo, então, aqui nós vamos seguir a pauta normal. Esse daqui, né? É agora, é bom aguardar, então. Conselheira Abelardo, nós temos aqui 3 processos. Todos foram suspensos com pedido de vista do conselheiro Alisson Araújo. 3 processos da Secretaria de Fazenda, oriundos aqui da Fundação Piauí Previdência. Tem a palavra, senhora presidente? Pois não. É o do João Josias... Eu cito os números. Os processos seriam o de número 009-704/2024, 011-143/2024 e 011-850/2024. Na sessão em que o julgamento, a apreciação desses processos se iniciou, o conselheiro Abelardo os relatou e, posteriormente, declarou seu voto. Eu pedi vista jus autos para verificar uma situação pontual, já que se tratavam de transposições que ocorreram no âmbito da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. O que eu pude verificar em relação aos processos 011-143/2024 e 011-850/2024, não houve modificação em relação às atribuições desempenhadas pelos servidores no curso da sua vida laboral.
normas que reestruturaram a carreira, elas alteraram o nível de escolaridade para ingresso e a denominação do cargo. Então, dito isso, eu voto com Vossa Excelência, conselheiro. Eu voto pelo registro desses atos, já que nesses casos, essas situações estariam abrangidas pela modulação dos efeitos da decisão... pela modulação dos efeitos aqui decidida naquele caso concreto, em que o tribunal apreciou essas transposições. Não consegui verificar a situação do processo 009-704/2024, em relação a essa mudança o 009-704/2024. Em relação a esse, eu vou pedir um pouco mais de prazo, peço para que ele seja incluído na pauta subsequente, para que eu me debruce sobre o processo e veja se essa situação das atribuições se manteve, se não houve modificação no curso da vida laboral e o ato pode ser registrado, ou se ele não poderia, por infringir a súmula vinculante do STF. Ok. Então, com relação ao processo TC 9.704/2024, vai ser retirado, né, pode incluir na próxima pauta para a próxima presencial. sessão do dia 8 de outubro. E com relação aos outros dois processos de relatoria do conselheiro Abelardo Villanova, esses processos, já temos 2 votos pelo registro, do relator e o do conselheiro Alisson, mas esse processo ainda vai ficar suspenso, esses processos ficarão suspensos para que sejam colhidos os votos da conselheira Lília Martins. Certo? Então, conselheiro Abelardo, dito isso, certo. Para que Vossa Excelência relate os processos da Muito bem. Então, vários aqui, eu vou dar sequência, a minha própria sequência aqui. Tá bom, vou relatar o processo 5.067/2025, é um processo de aposentadoria na Zilda da Silva Pereira, aposentadoria por tempo de contribuição, subjúdice concedida à servidora, no cargo de auxiliar dietético, classe 3, padrão D, da Secretaria de Saúde. A divisão de pessoal aqui do TCE informa que a aposentadoria da servidora foi indeferida com fundamento do decreto estadual 18.369, de 2019, tendo em vista haver obtido a concessão de pagamento de FGTS da Justiça Trabalhista. A interessada, posteriormente, obteve decisão judicial com pedido de tutela provisória de urgência nos autos do processo que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina, para ser aposentada pelo regime de previdência do Estado do Piauí. A divisão informou que a servidora completou 40 anos, 16 dias de tempo de contribuição e possui 68 anos de idade, cumprindo os demais requisitos para aposentar-se. Assim, tendo em vista o atendimento ao caráter definitivo da atividade jurisdicional, este Ministério Público de Contas, que já é o Ministério Público, opina pelo registro condicionado do ato em exame ao trânsito em julgado da decisão de mérito. Então, isso é uma liminar. Por fim, o Ministério Público opina, parecer final aqui, opinando pelo registro condicionado, conforme eu já mencionei. É o relatório, presidente. Solicito a discussão. Em discussão, em votação. Bom, o setor técnico do tribunal mencionou os requisitos completos pela servidora. A única dificuldade é a questão da decisão temporária, né, que está garantida a aposentadoria. Mas eu já votei em todos esses casos em que a pessoa tem todos os requisitos, independente que seja uma liminar ou não, eu já voto, porque favorável à aposentação, porque a decisão, posteriormente, se for negativada para a servidora, o próprio setor lá vai corrigir e enviar ao tribunal para que seja feita a correção. Portanto, presidente, eu voto pelo registro da aposentação. Sim, pois não. Conselheiro Delano, Câmara. Eu vou acompanhar o relator, senhora presidente. Eu
Eu acompanho também o relator, então, por unanimidade, eu entendo que essa questão de registro condicionado aqui no tribunal Muito não bem, deveria presidente. Vou dar sequência aqui, existir. Posso continuar? Pode, sim. Processo 6.967, 2025, aposentadoria também, neste caso especial, por tempo de contribuição, também subjúdice, né, do senhor Robson da Luz Barbosa, no cargo de auxiliar de polícia, classe especial, da Secretaria de Segurança. A divisão de tribunal que trata do assunto, divisão de pessoal, informa que a concessão da aposentadoria do servidor está garantida por decisão judicial, por meio da qual o interessado obteve liminar, determinando a implantação da aposentadoria na classe especial de polícia, de agente de polícia. O servidor tinha 30 anos, 3 meses a 7 dias, mais de 20 anos de exercício de cargos de natureza estritamente policial. Cumpriu, portanto, os requisitos. O Ministério Público opina pelo registro, né, do mesmo modo que o anterior, condicionado ao exame do trânsito em julgado. É o relatório, presidente. Em votação. Vou votar da mesma forma que o anterior, então, pelo registro da aposentadoria, simplesmente. Registro da aposentadoria. Doutor Delano. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Eu acompanho também o relator, Excelência. O outro processo, presidente, também de inativação de servidor público, o processo 7.811. Trata-se de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, também subjúdice, concedida à senhora Aldenice Rodrigues Reis Santos, o cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Tem um mandado de segurança proferido pelo juízo de primeira vara da Suspeita da Fazenda Pública da Comarca de Teresina. A divisão técnica do tribunal informou que a servidora preenche os requisitos para aposentação. O Ministério Público opinou pelo registro condicionado ao exame de trânsito em julgado, a decisão de mérito do mandado de segurança. É o relatório, presidente. Em discussão. Já votando, presidente. Da mesma forma que o anterior, tem uma segurança concedendo a aposentação. O Ministério Público opina para que seja aguardada a decisão de mérito, mas voto também, neste caso, para o registro da aposentação. Mas só eu fiquei numa dúvida aqui. Qual é, assim, a questão aí desse processo? É decisão judicial. Não, eu sei, mas, assim, eu digo é o mérito. Classe E, matriz Secretaria de Educação, com base no fundamento da artigo 47, garantida pela paridade, a paridade proferida pelo juiz. A questão da paridade dela aqui, que ela tem os requisitos. Só que não havia paridade no registro anterior, e aqui está garantindo essa paridade por decisão judicial. Doutor Delano. Senhora presidente, acompanha o relator. Eu também acompanho o relator, portanto, decisão unânime pelo registro. Outro processo, presidente, processo 7.866, também por aposentadoria, né? Por idade e tempo de contribuição, sob júdice concedida ao senhor Eloy Carlos de Abreu, o cargo de agente de polícia, classe 1, matrícula tal, do quadro da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. O mandado de segurança proferido pelo Tribunal de Justiça. A divisão de pessoal informa que o cidadão tem direito à aposentação, a concessão de aposentadoria garantida de decisão judicial por meio da qual o interessado obteve liminar, determinando a implantação da aposentadoria. A Justiça mandou implantar. Do cargo de agente de polícia, classe 1, matrícula 90.833, da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Ele tem tempo de serviço de 54 anos. 54 anos, 6 meses e 18 dias de contribuição, tempo de contribuição. Quase não queria se aposentar, não, decidido pela compulsória. Data anterior a completar os 75 anos de idade. Cumprir os demais requisitos. Por fim, o Ministério Público opina pelo
por meio de parecer, opinando pelo registro condicionado do trânsito julgado da decisão, porque é do Tribunal de Justiça, mas está com a segurança. De mesma forma que o anterior, eu volto já, voltando, presidente, pelo registro da apresentação. Doutor Delano. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Eu também acompanho o relator. Vamos, então, pausar, aguardar a chegada do Ministério Público. Ilustre procurador. Estamos sem a presença do Ministério Público. Não, é o próximo, é? Pronto, esse aqui é registro, né? Estamos aguardando o doutor Pinheiro Júnior para estar. Não o Ministério Público, o representante do MP. Era bom você ir lá. Está suspensa. Pois não. Seguindo, conselheira, outro processo, também aqui no caso de inativação, processo 7.913, 2025, trata-se de
retificação de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, concedida sob júdice em cumprimento da decisão judicial da segunda vara do Feito da Fazenda Pública daqui do Estado do Piauí, concedida à servidora Francisca Pereira das Neves, ao cargo acompanhando o cargo de agente operacional de serviços, classe 3, padrão E, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, divisão do Tribunal, opinou para retificar a portaria com o fim de corrigir a seguinte informação, onde se lê Secretaria de Saúde, leia-se Secretaria de Educação, e que não vislumbrou a presença de vícios ou falhas que possam contaminar a regularidade do ato concessório. O Ministério Público opinou pelo registro condicionado ao exame do trânsito em julgado. Então, aqui é apenas uma pequena correção. Ainda assim, o Ministério Público opinou para aguardar a decisão de mérito. E eu já votando, presidente, voto pelo registro definitivo, a registrar a correção, a retificação, no caso. Doutor Delano. Apoio o relator, senhora presidente. Eu também acompanho, então, unânime pelo registro. Próximo processo da relatoria do Conselheiro Abelardo, eu não vou votar nesse processo. Da Cefaz, eu peço que o doutor Alisson se manifeste nesse processo. Presidente, ainda falta um. Sim, eu sei, pois eu estou só dizendo que nesse eu não estou. Sim, nesse, né? Exatamente. Sim. Muito bem. Está certo, entendi, professor. Processo 8.380, aposentadoria também, trata-se de revisão de proventos sob júdice de pensão por morte concedida à interessada Diana Oliveira Santiago, devido ao oferecimento do seu cônjuge, senhor João Rodrigues de Carvalho Filho, servidor do quadro de pessoal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, no cargo de técnico da Fazenda Estadual. Divisão de reforma de pessoal aqui do TCE, informa que o processo tramitou nessa COXE em 2021 e foi julgado legal pela decisão monocrática número 13. Eu mesmo fui relator, né, dos processos na época. Por fim, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo registro condicionado à do ato de revisão dos proventos por morte ao exame de trânsito julgado, em julgado da decisão de mérito, na segunda vara do Feito da Fazenda. Bom, esse é o processo que corre lá na Fazenda, a dificuldade toda, porque foi a revisão por falecimento, né? Então, esse é o relatório, presidente. E já votando, vou votar pelo registro definitivo da correção. O registro da aposentação, não, da revisão da pensão. Conselheiro Alisson. Conselheiro, Vossa Excelência informa que a servidora ingressou com ação judicial e que o processo encontra-se pendente de apreciação. A dificuldade é porque está subliminar. Aí o Ministério Público opina pelo julgamento do registro, mas que aguarde... Condicionado a... O que motivou? Vossa Excelência saberia dizer o que motivou o ingresso dela com ação junto ao Poder Judiciário? Processo quanto à revisão, quanto aos proventos, tendo obtido... Com relação aos proventos, tendo foi obtido composição de proventos, a decisão de tutela da liminar concedida pelo Feito da Fazenda, com relação à revisão dos valores. Não sei o montante aqui, que não menciona. Mas há a segurança concedendo, e o Ministério Público opina que seja feito o registro concedendo, só que condicionado. A única diferença é que o Ministério Público pede para aguardar, para que o registro seja feito apenas quando o julgamento de mérito definitivo. Em regra, eu peço que a Secretaria do Tribunal se manifeste sobre, externe a opinião dela sobre essa questão que está sob apreciação lá no âmbito do Poder Judiciário, para que nós possamos formar a nossa convicção. Mas, se não vi no voto de Vossa Excelência nenhuma menção a qualquer obstáculo
citado pela Secretaria do Tribunal que impedisse o registro do ato. Então, eu, em virtude desses fatos, vou acompanhar Vossa Excelência. Certo. Hoje os registros de aposentadoria estão sendo concedidos, inclusive do Tribunal de Justiça. Desembargador, o processo vem aqui para a SEAD e, quando já volta com os cálculos, porque tem os cálculos. Então, vem a sugestão, o presidente... Os cálculos já estão não faz o ato para mandar para cá, não. Para mandar. Ao contrário, manda o ato, quando concede, chega lá que ele assina para não ter dificuldade de demanda processual. É um aprimoramento do procedimento. Inclusive, o desembargador, do Tribunal de Justiça. Estava fazendo assim agora já, para evitar mais situações como essa. Conselheiro, eu mantenho ainda meu posicionamento, aí é da doutora Raíssa que coloca isso aí, mas, no meu entendimento, se não tivesse nenhuma irregularidade no ato ou alguma pretensa irregularidade, não teria nem questão judicial, envolvendo questão judicial. Então, se há uma questão judicial, é porque houve algum pedido que foi feito, que foi negado administrativamente. Aí a análise aqui que eu faço tem a decisão judicial? Tem. Registra-se o ato. Se essa decisão for posteriormente revogada, for perder a eficácia, a própria administração pública reforma o seu ato. Mas já é assim, mas ela corrige. Nesse ponto eu penso diferente. Se a decisão eu falei justamente que eu sei que Vossa Excelência tem entendimento diferente. Pedro Júnior? O rapaz da SAD aqui, ele disse que se a decisão for confirmada, não comunica nada ao tribunal, porque ele recebe a decisão judicial lá também, no dia do julgamento de mérito. Se houver modificação, é que ele encaminha. Quando fiz o questionamento... Vai fazer o registro da modificação. Essa é a informação que ele me deu, né? Registro condicionado, é isso? Não. Eu opino pelo registro. Mas, assim, Vossa Excelência, sem... o que é que eu analiso? Sem averiguar a legalidade, ao meu entendimento, que eu já analisar a legalidade... Eu já fiz esse posicionamento, talvez Vossa Excelência não estava. Qual é o meu entendimento? Nós estamos aqui analisando o ato da administração pública, que concedeu a aposentadoria. Então, esse ato ele foi com respaldo de uma decisão judicial, mesmo que seja uma decisão precária. Tá? Mas o administrador, ele praticou o ato com base na decisão judicial. Como é que eu vou dizer que ele está errado? Não, mas veja só, é exatamente esse o ponto. Eu entendi. Eu digo que é o meu posicionamento, é esse. Então, se esse ato posteriormente for revogado, a própria administração já vai modificar. O ponto de vista que eu defendo o ato ele surge... Porque se a gente for analisar aqui a legalidade do ato, né, ou seja, por que foi registrado? A essência dele, o que é que está... A essência. Aí nós vamos estar descumprindo a decisão judicial. Não, mas nós estamos fazendo o nosso juízo de valor. Está na nossa competência. O nosso juízo de valor. Sim, mas eu sei que é o nosso juízo, mas nós temos o valor do juízo do judiciário. Sim, e que se mantém. Mas nós vamos externar o nosso. Dizer, olha, gestor público, olha, poder judiciário, esse é o ponto de vista do tribunal. Se me permite, nós temos 3 opções. Registrar, condicionar, deixar suspenso o processo aqui, ou negar registro. É isso que eu faço. Acho que negar registro é a pior situação. Eu nego registro... Negar registro, você está dizendo que o ato é ilegal. Ele é ilegal na essência. Porque ele surge no mundo jurídico, penso eu, com presunção de legalidade. Quando eu nego o registro, o que eu estou dizendo, aquela presunção de legalidade que acompanhava o ato administrativo, ela deixa de existir. Eu já estou formando, tribunal, estou formando a minha convicção sobre o ato. E ele é ilegal, vamos supor, por uma parcela que tenha sido indevidamente inserida na composição de proventos. Embora o Poder Judiciário esteja apreciando lá, eu já estou dizendo aqui, olha, para nós, a inserção dessa parcela na composição dos proventos é ilegal. Independentemente de qual seja o seu posicionamento, Poder Judiciário, prevalece a decisão dele. Mas nós externamos o nosso ponto de vista. Aí a gente voltaria... Conselheiro, olha só, a presunção de legalidade do ato não precisa do judiciário dizer não. Já tem. Mas então nós temos 2 fatos. É a presunção de legalidade normal e ainda a decisão judicial. Mas eu não... Você vai pegar 2 e dizer não é ilegal. Eu me abstraio dessa questão do Poder Judiciário. Com todo respeito, o judiciário pode fazer o juízo de valor que ele achar conveniente. Para mim, volto a repetir respeitosamente, o juízo de valor que vai importar é o nosso. Ou seja, Vossa Excelência entende que mesmo que o judiciário entenda que é legal, nós poderemos... Nós poderíamos sim. e entender que aquela parcela que o judiciário... disse que era legal, é ilegal.
a gente se Agora, sobrepor ao judiciário... não estamos nos sobrepondo, estamos exercendo a nossa competência. Bom, e como ficaria a situação? O servidor estaria amparado pela decisão judicial. Mas, E aí a gente não teria o Só a ato título de registrado curiosidade. aqui, e a autoridade administrativa, na hora de pagar, vai pagar... ela paga com base na decisão judicial. Sim, sim. Se a decisão judicial cair, nós já julgamos o mérito. Ela para de pagar. Só a título de curiosidade, o servidor, o médico de Pix, viu, doutor Perigino? Isso é uma ilação. Eu ainda era auditor. Aí ele conseguiu eliminar lá em Pix, uma juíza, para fazer uma incorporação da aposentadoria dele, aquele assim, parcela incorporável. Ele passou 20 anos sob liminar, o processo dele suspenso aqui. Quando voltou para julgar, 20 anos depois, o Tribunal de Justiça foi para confirmar. Entendeu? Então, assim, eu estou com mais de 20 anos aqui no tribunal, não vi nenhum processo com relação à inativação vamos dizer, ser negativado posteriormente da concessão de liminar. Nunca. Todos são confirmados o mérito favorável ao final. Então, eu não vejo a dificuldade, até porque o Jorge Scheiber disse assim, rapaz, agora, quando chega a decisão judicial modificando, se for negativa, e vai mandar para ele, automaticamente ele via para cá só para correção. Eu entendo o ponto de vista... Assim, o órgão lá tem o controle interno deles lá, entendeu? Eu entendo o ponto de vista do Ministério Público, doutor Pinheiro Júnior. Eu acho que essas discussões elas servem para aprimorar o nosso procedimento aqui. Julgamos, não julgamos, aguardamos a decisão, registramos sob condição. Então, discussões como essa servem exatamente para que nós possamos aprimorar os procedimentos aqui no âmbito do tribunal. Elas são válidas, na minha ótica, nesse sentido. Mas respeito o colega e o ponto de vista dele. Data máxima venha, Excelência, a gente tem que ver o seguinte, que exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu acho que... não, eu acho que aí a gente vai ferir outros direitos, são direitos fundamentais. Eu fui um dos primeiros a fazer o voto aqui, acompanhando, na época, o eminente, nosso querido procurador Plínio Valente Ramos, em relação àquele registro, em relação à aposentação daquelas pessoas que não entraram por concurso público e estavam na administração há 30 anos. E aí eu me vali da questão da segurança jurídica, da continuidade do recebimento, das contribuições que ocorreram em relação àquele valor e direitos fundamentais do indivíduo, que é ele ter esse sentimento de paz de espírito. Viu, conselheiro? Data máxima venha, não corroboro com essa linha, viu, conselheiro Alisson? E realmente entendo que, inclusive, nós mudamos já a posição do próprio plenário em relação à questão do voto condicionado, né? Eu nunca votei condicionado a nada, não. Eu sei, eu entendo. Vossa Excelência votou negando. Eu votava condicionado e alguns votavam pleno. E eu me convenci do voto pleno, que já hoje nós votamos um aqui sem o condicionamento feito pela conselheira Valtânia. Nesta feita, eu vou acompanhar o relator. Só o registro. Doutor Alisson é pelo não registro ou vai... Nesse, o conselheiro Alisson vota. Vota. Eu votei pelo registro porque não há informação nos autos de que tenha havido qualquer modificação nas atribuições. A Secretaria do Tribunal não informa. E o conselheiro Abelardo informou também, reportou que o que motivou o ingresso do servidor no âmbito do judiciário, com a ação judicial, a impetração da ação judicial, foi uma questão atinente à composição de proventos. A Secretaria do Tribunal não aponta nenhuma irregularidade acerca da composição de proventos. Eu só posso presumir que essa composição de proventos, no entender da Secretaria do Tribunal, também é legal e que, por conta disso, nenhum óbice resta ao registro do ato. Portanto, por unanimidade, pelo registro do ato. Era o último processo do conselheiro Abelardo. Eu passo, então, a palavra ao conselheiro substituto Delano Câmara. Senhora presidente, inicialmente, passo a relatar processo 3067, originário da conselheira Lília, em substituição à mesa, trata-se de um ato de revisão de pensão por morte, aqui no caso sob júdice,
e que, no sentido para que seja incluída a beneficiária da pensão a condição de companheira do servidor falecido. Indo ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu que fosse concedida e opina pelo registro condicionado. Já votando, uma vez que não tem advogado, eu voto pela inclusão da dependente senhora Claudinere Vieira Silva no benefício da pensão por morte, considerando que a Fundação Piauí Prev concedeu a referida pensão no estrito cumprimento da decisão judicial, e voto pelo registro do ato de retificação da pensão em exame e ao trânsito em julgado da decisão do mérito do processo judicial, portanto, sem registro, sem a questão condicional. Não entendi. Só registro. Conselheiro Abelardo. Que o Ministério Público tinha pedido a... Eu acompanho também o relator pelo registro. Pode continuar. Passo a relatar processo 10.215, apreciação da legalidade do ato, no caso referente à admissão de concurso público do edital 01 de 2023, tendo como unidade a Câmara de São Luís do Piauí. Indo ao Ministério Público, o mesmo opinou pela regularidade do concurso público e que não foram vislumbradas ilegalidades referentes ao mesmo. E já votando, senhor presidente, tendo visto que não há advogados para questionar, pelo julgamento de regularidade do concurso público do edital 01 2023 da Câmara Municipal de São Luís, uma vez foi realizado em conformidade com os requisitos da lei, e que não foram vislumbradas irregularidades em relação aos atos admissionais referentes ao concurso provido pela Câmara, opino pelo registro dos 2 atos constantes da tabela única, por cumprirem os requisitos de vagas disponíveis criadas por lei, aprovação em concurso público e observância da classificação nos termos do artigo 71.3 da Constituição. Além disso, ciência ao gestor da Câmara Municipal de São Luís e com a recomendação para fazer constar os assentamentos funcionais do servidor referida à decisão do tribunal referente ao ato de admissão. É o meu voto, senhora presidente. Conselheiro Abelardo Villanova. Voto com o relator. Eu acompanho também o relator em todo seu voto, todos os termos do seu voto. Relata agora, processo 1661, uma apreciação de legalidade de um ato de revisão de proventos e pensão, também sob júdice, em que o Ministério Público, e aí aqui uma revisão da pensão em favor de José Marcelo Espírito Santo, Leonardo Lamar Buarque Diniz e Yasmin Diniz Costa. Esse processo, indo ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu pelo registro e, já votando, eu voto julgar legal o registro da pensão, autorizando o registro da pensão sob júdice por morte em favor dos beneficiários constantes do voto. É o meu voto, senhora presidente. Conselheiro Abelardo. Acompanho o doutor Delan. Pelo registro, não foi? Sim. Eu registro também acompanho. Sem ato condicional. Acompanho também, conselheiro Delano. Acabou. Não, tem mais um, né? Tem mais um processo. Tem. Passa a relatar processo 3101 de 2024, processo apensado ao processo 6.232, referente ao controle social, representação do Ministério Público de Contas. Representação com medida cautelar, referente à irregularidade na concorrência pública 8923 de 2024. Essa representação contra a Secretaria de Administração de Teresina, em que a Secretaria, no caso, a SEMA, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e aí tendo como responsáveis
o senhor Rony Wellington Marques Lustosa, James Guerra, Tatiana Medeiros Guerra, Paulo Nunes Cordeiro, engenheiro, José Robespierre de Carvalho Leite, Urias Gonzaga, Josilma Barbosa, e ainda tendo como terceiro interessado a Via Ambiental, Engenharia e Serviços, neste ato representado pelo senhor Romero Carneiro Leão. E como amicus curiae, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Esse processo, ele trata de uma representação em que nós tivemos aquela questão do lixo, né, que teve por objetivo a contratação de uma empresa para a execução de limpeza urbana do Sistema Integrado de Limpeza Pública, no valor estimado de 1.923.892.657 reais. E, ao final da representação, foi requerido se segue. Ante o exposto, e aí considerando tudo que dos autos consta, o Ministério Público entendeu pelo recebimento da representação, bem como expedição de medida cautelar na época, com a suspensão imediata do processo de concorrência. Ou seja, é aquele processo que nós suspendemos. Expedição de determinação aos representados e ainda que fosse feito um processo de fiscalização. A medida cautelar foi decidida a concessão da medida cautelar com a suspensão imediata da concorrência, citados os responsáveis e a Associação Brasileira de Resíduos Ambientais. O processo, ele teve toda a tramitação, do qual, em relato e voto constante dos autos, longo de cerca de 30 páginas, a gente descreve um a um, que eu aqui vejo não necessário a gente reprisar todos os fatos, e tendo em vista que a gente não tem advogado, e diante, na época de todas as ausências justificativas e pela própria alteração na época depois de suspenso, e já votando, uma vez que não há advogado, proponho, isso só um detalhe, o processo lá foi suspenso, realmente não foi dado seguimento, eles fizeram outro. Pela procedência da representação, com suspensão definitiva do processo de concorrência 8923, considerando as irregularidades inicialmente constatadas, que não foram sanadas. O rol de irregularidades são cerca de 25 páginas, que eu coloco todas incorporadas conforme voto escrito, evitando assim que a gente as repita e tendo em vista que já foi suspenso de forma definitiva e que esse processo já foi exaustivamente discutido ainda quando da cautelar. Aplicação de uma multa de 1.000 FR sobre o Rony Wellington Marques Lustosa, nos termos do artigo 179 da Lei 5888, aplicação de multa de 200 UFRs ao senhor James Guerra Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Tatiana Medeiros Guerra Dantas, da Sendur, Paulo Nunes Cordeiro, José Robespierre Carvalho Leite, Urias Nascimento, engenheiro, Josilma dos Santos Barbosa, multa de 200 UFRs para cada um. E ainda a necessidade da abertura em caráter de urgência de processo de fiscalização a ser conduzido pela DEINFRA deste tribunal. Ainda hoje nós temos o problema do lixo e, portanto, não está desatualizada a questão da necessidade de fiscalização, até pelos valores, né? Casa de R$1 bilhão, indo para R$2 bilhões. Quanto ao processo de denúncia, se encontra apensado ao processo, proponho que seja anexado. Procedência da denúncia, haja vistas irregularidades constatadas. Recomendação que
em se tratando de aterro sanitário, seja incluído no Plano Anual de Controle Externo do PASEX, visto tratar-se de um problema recorrente da nossa cidade. E ainda a recomendação aos setores técnicos responsáveis pelas contas de governo do município de Teresina que faça repercutir as opções políticas do prefeito municipal referente à solução do aterro sanitário nas futuras contas de governo, ou seja, a inação deste exercício de 2025 tenha repercussão em contas de governo no caso de inação em relação a este problema do aterro municipal, do aterro sanitário. E ainda, cientificação do atual prefeito de Teresina para que adote providências visando as correções dos problemas relacionados ao aterro sanitário do município de Teresina, todos nos termos indicados pela equipe técnica e no extenso voto a qual eu incorporo aqui para não precisar relatar, não precisar lê-lo em suas 25 páginas. Então, Vossa Excelência está acatando todas as determinações constantes no parecer, no relatório técnico, e que foram também, o Ministério Público também anuiu com essas questões. Na verdade, esse processo ele foi suspenso e eu estou dando a suspensão definitiva, ou seja, extinguindo a possibilidade de qualquer continuidade desse processo originário lá atrás de quase 2 bilhões de reais. Ou seja, foi um processo que a gente deu a cautelar lá atrás, a gente impediu em 2024 que eles fizessem a contratação. E aqui nós tínhamos vários problemas. Nós tínhamos o problema de, numa só licitação, eles colocarem num pacote só destinação, todo tipo de lixo, sem separação, sem nada. E aí, o que é que nós fizemos? Nós suspendemos, os valores estavam estratosféricos, violações ao meio ambiente, e, por isso, nós suspendemos lá atrás o processo e foi discutido longamente aqui na época, eu trouxe essa discussão e a gente suspendeu. Eu estou tornando definitiva aquela decisão cautelar já existente nos autos e tornando definitivo, selando de vez aquele processo lá de 2023, de que ele não poderia ter seguido realmente. E isso considerando, inclusive, todos os pareceres, neste mesmo sentido do meu voto, do Ministério Público de Contas. Ok, doutor Delano. E as multas que nós colocamos. Ele já colocou 1.000 para o Rony. 1.000 para o Rony e 200 para um dos mais, sim. E a procedência e todas essas determinações. Sim, sim. E o processo a pensar, ele já falou. Sim, eu falei para pensar. Quanto ao processo de denúncia, que se encontra apensado ao processo, proponho a procedência da denúncia, que haja visto as irregularidades, seja aquele processo de denúncia lá original do qual estava pensada, a procedência dele também. Viu? Ok. Conselheiro o processo Abelar, apensado também considerei, votei pela procedência. Eu acompanho também o voto do conselheiro Agora, Delano. Aqui o voto sua totalidade. O ponto mais importante do voto, que eu vou chamar a atenção mais uma vez, é a recomendação para que o atual gestor adote as providências. Sim. E que estas providências, não sendo adotadas, repercutam nas contas de governo do atual gestor. Ou seja, o atual gestor... porque são opções políticas do governante. Viu? E eu quero que seja o quanto antes, porque a cidade... não é só um problema da cidade, é um problema para gerações futuras. Mas a cidade também, essa questão aí na cidade está sendo... a olhos vistos, essa questão do... mas não é só a cidade. Existem as coisas que não são a olhos vistos, são as agressões ao meio ambiente para gerações. Mas eu estou confirmando o que você disse, já extrapolou. Sim, já extrapolou. Estou dizendo que assim, que além desse fato, já dá para E a gente vê aí um ano, nós estamos já em outubro, e a gente continua com a omissão total em relação a essa questão. Sim, pronto. Então, por unanimidade... Acatado o voto do conselheiro Delano. Passo, então, a palavra ao conselheiro Alisson Araújo. Vamos aqui ao relato. Eu inicio relatando o processo 003-403/2025, com aposentadoria por idade, contribuição, concedida ao senhor João Bosco Parentes Vieira.
ocupante do cargo de médico, classe 3, padrão E, matrícula 0192465 da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Inicialmente, a Secretaria do Tribunal reportou que o servidor acumula seu cargo de médico plantonista 24 horas semanais com outro de perito médico legal com carga horária de 48 horas semanais. Citada acumulação seria permitida se houvesse compatibilidade de horários nos termos do artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. Todavia, o relatório de irregularidade aponta a impossibilidade do deslocamento regular do servidor entre as sedes de ambas as unidades, haja vista possuir atividades às quintas-feiras, nos horários de 19 às 7 horas da manhã, no cargo de perito legal, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, e às sextas-feiras, às 7 da manhã, das 7 da manhã às 19 horas, no cargo de médico patologista do Hospital Getúlio Vargas, conforme escala de plantão dos médicos legistas da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Seguiu narrando a Secretaria do Tribunal que o interessado implementou os requisitos necessários à fruição do benefício e que os proventos de aposentadoria perfazem a cifra de R$ 18.389,92. O órgão de instrução chamou a atenção para essa ausência de compatibilidade de horários entre os cargos e o Ministério Público de Contas requereu a conversão do julgamento em diligência, no que foi prontamente atendido. A Fundação Piauí Previdência foi instada a se manifestar e apresentou declaração emitida pelo Hospital Getúlio Vargas, no qual consta a informação de que o servidor trabalha na instituição como plantonista no horário das 7 às 19 e com carga horária de 24 horas semanais, bem como que a entidade adota a política interna que dá ao servidor uma tolerância de 15 minutos de entrada nos plantões. Na sequência, os autos foram novamente remetidos à Secretaria do Tribunal, a qual informou que, embora a diligência tenha sido cumprida, a inconsistência ainda permanece, pois a declaração do FGV apresentada pela Piauí Prev não esclarece a incompatibilidade de horários entre os cargos acumulados, configurando a acumulação ilícita de cargos públicos em desacordo com os ditames da Constituição Federal. O Ministério Público de Contas, em face disso, requereu a negativa de registro do ato concessório da aposentadoria. Senhora presidente, esse é o relatório. Peço, por gentileza, que o submeta à discussão. Relato do conselheiro Alisson. Vossa Excelência pode votar, doutor Alisson. É João Bosco, né? Isso. A aposentadoria do João Bosco Parentes Viana. Conforme relatado aos senhores, há uma questão aqui que obsta à concessão do registro desse ato, a incompatibilidade de horários. Mesmo após a diligência requerida e atendida, essa questão não restou esclarecida. Há claramente a impossibilidade de acumulação de ambos os cargos em virtude do horário. E até que esse fato seja devidamente esclarecido e nos permita atestar a legalidade do ato concessório dessa pensão, eu comungo da opinião do Ministério Público de que não é possível o registro do ato de aposentadoria do servidor aqui em questão. Em face disso, o que tenho a propor é a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria ao senhor João Bosco Parentes Vieira, em virtude da incompatibilidade de horários e, logicamente, da ilicitude da acumulação dos cargos públicos, conforme requereu o Ministério Público de Contas. Em síntese, é o que tenho a propor. Conselheiro Delano, Câmara. O Delano mesmo. Na verdade, eu voto com a proposição do relator, senhora presidente. Conselheiro Abelardo. Concordo. Eu também acompanho, então, pelo não registro. Os dois processos seguintes da relatoria do conselheiro Alisson,
Eu vou solicitar que, da Secretaria de Fazenda, vai ser não proposta de voto, vai ser voto. Pronto. Em relação a esse processo, eles não serão relatados na sessão de hoje. Vou dizer por quê. Ocorre nesse processo mesmo que aconteceu naquele processo do conselheiro Abelardo, naqueles processos que eu pedi vistas. Alguns pareceres ministeriais, e aqui eu destaco o bom trabalho feito pelo gabinete da doutora Raíssa, eles já trazem essa informação a respeito da mudança de atribuições dos cargos. Então, nos processos em que a doutora Raíssa se manifesta, eu tenho visto que ela verifica se houve, no curso da vida laboral do servidor, a mudança de atribuições de cargos e, consequentemente, se esse fato vai obstar ou não o registro do ato concessório do benefício. Então, aqui quero destacar esse ponto, parabenizando a doutora Raíssa e o seu gabinete. E esse é o motivo que me faz não poder relatar esses processos nessa data. Eu preciso verificar exatamente essa modificação de atribuições. Eu vou pedir para que esse processo retorne ao meu gabinete, eu vou despachar novamente com a minha assessoria, tentando verificar essa similaridade de atribuições entre os cargos aqui, entre os cargos que foram objeto das modificações introduzidas pelos diversos normativos no curso da vida laboral dos servidores, para poder atestar a legalidade deles e, consequentemente, o seu registro. Certo. Então, retirado de pauta os dois processos. Retirado de pauta os processos TC 3.594 de 2025, para retorno ao gabinete, do relator, e o processo TC 4.144 de 2025. Pronto, Vossa Excelência pode continuar, doutor Alisson. Tenho um processo mais simples aqui, o de número 003708/2024. Esse processo é um processo simples e o motivo do encaminhamento dele aqui ao plenário, perdão, à Câmara, é porque há uma manifestação pela negativa de registro 003708/2024. Só um momento. Não, perdão. Além da manifestação, o Ministério Público insere em seu parecer uma recomendação. E, por uma questão de prudência, eu trouxe o processo submeti o processo à apreciação da Câmara na sessão presencial. Aqui se trata de uma aposentadoria, o processo, repetindo, é o de número 003-708/2024, uma aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição concedida à senhora Maria Inês Gomes Almeida Freire. A servidora ingressou com uma ação judicial com a finalidade de perceber os créditos do FGTS, em virtude do regime jurídico ao qual estava submetida antes da promulgação da Constituição Federal de 88, haja vista que o ingresso dela se deu anteriormente a essa data, outubro de 88. Ela obteve êxito, percebeu os proventos, os créditos trabalhistas. E o único motivo da vinda do processo aqui à Câmara, a sessão presencial, é esse. Destaco que essa questão ficou superada. Já há o entendimento firmado de que, embora a servidora tenha ingressado com a ação e auferido e tenha
reconhecido pelo Poder Judiciário, no caso, a Justiça do Trabalho, reconhecido seu direito à percepção do fundo de garantia e, portanto, do vínculo contratual trabalhista, inicialmente, com o advento com a instituição do regime jurídico único e a transmudação de regime, a servidora passou a ser estatutária, essa situação se modificou. O seu regime jurídico se modificou, não por um ato dela, mas por um ato da administração, ato esse adotado em face de modificações no ordenamento jurídico, mais especificamente na Constituição Federal. Então, não havendo nenhum óbice para o registro do ato concessório da servidora, eu proponho que se registre a portaria 0019/2024, datada de 3/1/2024, que concede à senhora Maria Inês Gomes de Almeida Freire a concessão de uma aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aqui sem qualquer recomendação, somente o registro do ato concessório. Senhora Presidente, eu propus o registro do ato. Delano. Eu acompanho o conselheiro Alisson. Conselheiro Abelardo. Concordo também com o relator. Também acompanho, então, pelo registro. Pode continuar, doutor. Passo ao relato do processo 014-080/2024. Trata-se de apreciação de legalidade de ato concessório de aposentadoria por tempo de contribuição subjúdice, concedida à senhora Regina Lúcia Oliveira Ramos, portadora da matrícula 1476566, ocupante do cargo de médica ambulatorial, 20 horas semanais, classe 1, padrão C, do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. A Secretaria do Tribunal reportou que, em 20 de 3 de 2024, a interessada ingressou no Serviço Público Estadual no cargo de auditora médica, ou no cargo de auditor médico, perdão, após aprovação em concurso público. Posteriormente, em 2009, foi enquadrada no cargo de médica ambulatorial pelo Decreto Estadual 13783/2009. Após análise, a Procuradoria do Estado opinou pelo indeferimento do pedido de aposentadoria em razão da transposição do cargo de auditor médico para o de médico. Inconformada, a servidora ou a interessada obteve provimento judicial favorável à concessão do benefício. Seguiu reportando à Secretaria do Tribunal que a interessada implementou os requisitos para a concessão do benefício e que os proventos de aposentadoria e que não há nenhuma irregularidade no tocante aos proventos de aposentadoria. O órgão de instrução destacou esse fato. E o Ministério Público de Contas requeriu o registro do ato concessório de aposentadoria. Subjúdice. Em caráter precário, condicionado ao sucesso da interessada na referida ação judicial após o trânsito em julgado. Senhora Presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Está em discussão. Posso propor o voto? Pode sim, doutor, pode votar. Senhores, após análise dos autos
Estou comprovada aqui a transposição irregular de cargo, violando a súmula vinculante do STF e o entendimento majoritário daquela corte. O ingresso da servidora se dá no cargo de auditor médico e a aposentadoria se dá no cargo de médico. Esses cargos têm atribuições diferentes, embora o requisito da escolaridade seja o mesmo, mas são cargos distintos. Essa transposição se dá mediante decreto. A própria Procuradoria do Estado atesta a irregularidade da aposentadoria e a sua impossibilidade. E, embora o provimento judicial ampare a concessão do benefício que usufrui a servidora, eu entendo que o seu registro não é possível, em face da investidura irregular da servidora no cargo de médica, cargo esse com atribuições incompatíveis com as do seu cargo de origem, de auditor médico. Então, proponho, portanto, a negativa de registro do ato concessório da servidora em questão no cargo de médica ambulatorial. É o que tenho a propor. A Maria Inês, não é? Senhora Regina Lúcia Oliveira Ramos. O processo é o 14.080/2024. Conselheiro Abelardo? Concordo com o relator. Eu acompanho também, portanto, pelo não registro. Agora, então, aqui nós vamos para da Maria Inês Gomes de Almeida Freire, também aqui, aposentadoria. É o 003.708. Ah, já foi votado? E esse processo já foi relatado, né? E agora... Então, só faltam 2 processos, 708 né? é o do FGTS, o mais simples. Ah, ok, pronto. Os 2 da Cefaz foram retirados. Já, o da Cefaz, sim. Acho que vai faltar só o 00. Vão restar aqui as 2 inspeções, correto? 003.479/2024. Começo por ela. Passo ao relato do processo 003.479/2024. Processo esse instaurado com a finalidade processo de fiscalização, instaurado com a finalidade de verificar a regularidade da gestão de frota de veículos e máquinas, incluindo locação, prestação de serviços de manutenção, fornecimento de combustíveis e peças ao município de Demerval Lobão. Reporta a Secretaria do Tribunal que, no âmbito da Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, o montante dos recursos empenhados e liquidados destinados às despesas com combustíveis e lubrificantes automotivos, material e serviços de manutenção e conservação de veículos no exercício financeiro de 2023 totalizou a cifra de R$ 4.433.678,81. O montante total de despesas com frota pública empenhado corresponde a 5,6% do total das despesas executadas no exercício pelo município. Segue informando que do total de gastos com frota pública, 58,98%
correspondem a despesas com combustíveis e lubrificantes, e 8,49% a serviços de manutenção e conservação veicular. Reporta ainda que 32,53% desse valor foi dispendido com material para manutenção veicular. A Secretaria do Tribunal segue narrando que as seguintes irregularidades foram constatadas no curso do procedimento: inexistência de norma e ou manual de rotinas e procedimentos que regulamente e detalhe as principais atividades de gerenciamento da frota pública do município, inexistência de plano de manutenção preventiva dos veículos da frota municipal, inexistência de sistema formalizado para o gerenciamento de frota pública, estruturação inadequada do serviço de transporte responsável pelo gerenciamento da frota pública, organização precária documental da sua frota, ausência de cadastro atualizado dos equipamentos, e segue narrando aqui uma série de irregularidades atinentes ao trabalho de fiscalização realizado. Destaca aqui que os veículos com licenciamento, a inexistência de rotinas de controle aplicados aos processos de abastecimento da frota veicular, e cita a divisão técnica que foram gastos R$ 2.523.886,59. Esse problema ele vem sendo recorrentemente apontado nos processos. Essa falta de controles que permita a verificação dos processos de liquidação de despesa com combustíveis e lubrificantes. A falta de controle não nos permite um exame mais acurado da regularidade do procedimento de liquidação de despesa. Há uma liquidação genérica de despesa, em síntese é isso que diz a divisão técnica, feita somente com o envio de uma nota total de despesas com combustíveis gastas no período. Então, eu percebo que isso consta desse processo e de outros que já relatei. Esse tipo de prática pode resultar em desvios de recursos. Ao final, a Secretaria do Tribunal emite recomendações e outros encaminhamentos, conforme peça 16, folhas 34 a 36. E os autos são remetidos ao meu gabinete para citação dos gestores e apresentação de contestação, caso estes entendam oportuno. Contestação apresentada, a Secretaria do Tribunal manifestando-se conclusivamente e o Ministério Público de Contas requerendo, na sequência, o conhecimento da representação com a procedência das ocorrências alicitadas, aplicação de multa ao senhor Ricardo Moura Melo, prefeito municipal de Demerval Lobão, e aos senhores Antônio da Cruz Silva, Ângela Iane Silva Salles, Talissandra Tamires Souza Magalhães e Laiana de Sena Freire Abreu. Requer ainda emissão de alertas, recomendações e determinações conforme requerido pela Secretaria do Tribunal. Encaminhamentos esses presentes na peça 49, folhas 8 e 9 dos presentes autos eletrônicos. Senhora Presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Está em discussão o relato feito pelo conselheiro Alisson Araújo. Posso propor o voto? Pode propor o voto. Deixe-me manifestar sobre a questão da procedência. Acho que essa questão aqui ficou superada, nós não mais utilizamos o termo procedência ou improcedência. Em relação à inspeção, também não vejo muito sentido. Processo de procedimentos e fiscalização, mais especificamente inspeções e auditorias, né? Então, dadas as ocorrências aqui citadas, eu acolho o parecer ministerial no que toca à aplicação da sanção ao senhor Ricardo de Moura Melo. A sanção que proponho é de 4.000 unidades fiscais de referência, em virtude aqui dos montantes citados e procedimentos
dos montantes aqui relativos aos procedimentos, R$ 4.433.678,81, com despesas totais, 2 milhões de gastos, 2.523.000 gastos com abastecimento de frota sem a existência de controles internos que nos permitam a formação de um melhor juízo de valor acerca da regularidade da liquidação dessa despesa. O mesmo acontecendo com relação a os gastos com manutenção desses veículos, R$ 1.817.595,71. Aqui a Secretaria cita a ausência de controles que permitam legitimar a liquidação da despesa. O que ela está dizendo é, em síntese, que essa liquidação se dá de uma maneira lacônica e abrangente, sem apontar que veículos foram abastecidos ou foram objeto de manutenção nesse período. E propõe também a aplicação de multa de R$ 1.000 aos demais gestores e agentes públicos citados no processo. Então, R$ 4.000 para o senhor Ricardo de Moura Melo, prefeito municipal, e 1.000 unidades fiscais, R$ 4.000, não, 4.000 unidades para o prefeito municipal e 1.000 unidades para os demais gestores. E acolho as recomendações, determinações e demais encaminhamentos requeridas pelo Ministério Público de Contas, presentes na peça 49, folhas 8 e 9 dos autos eletrônicos aqui citados. É o que tenho a propor. Ok. E é o voto, né? Também, no caso. Sim, sim. Perdão. Conselheiro Fosse Abelardo? Voto com o relator. Também acompanho o relator, do Alisson. Vossa Excelência ainda tem processo? O último processo, o 007257. Município de Paquetá. Certo. É uma inspeção também, né? Isso. Certo. Em relação ao processo 007257/2024, perdão, eu passo ao relato do processo 007257/2024, um processo de inspeção que tem a mesma natureza do processo anteriormente citado. Fiscalização de gestão de frota de veículos e máquinas, incluindo locação, prestação de serviço de manutenção, fornecimento de combustíveis e peças, só que agora no município de Paquetá do Piauí. A Secretaria do Tribunal reporta que em 2023 foram gastos R$ 2.803.298,67. Com essas despesas, foram empenhados, sendo pagos R$ 2.725.000. Cita também que esse valor corresponde a 9,26% da despesa total do município, que 74,37% do valor dispendido corresponde a despesas com combustíveis e lubrificantes, 7,85% com serviço de manutenção veicular e 17,78% com material para manutenção veicular. Cita as irregularidades, que se assemelham, são praticamente idênticas às citadas no processo anterior. Os autos foram ao gabinete para citação de gestores. Contestação apresentada. Secretaria do Tribunal manifestando-se conclusivamente, o Ministério Público de Contas requerendo a aplicação de sanção ao prefeito municipal Anderson
Cleiton da Silva Barros e aos senhores Marcos Valério da Silva, Caroline Santana de Moura, Eliane Rejane de Sabarros e Eliane Rejane de Sabarros e Yasmin Kaline de Araújo. O Ministério Público requer ainda, ao final, a emissão de alertas conforme consta da peça 49, folhas 18 e 19 dos presentes autos eletrônicos. Senhora Presidente, esse é o relatório. Peço, por gentileza, que o submeta à discussão. Em discussão, relato. Em votação. Como havia dito, esse processo em tudo se assemelha ao anterior. Só há diferença no que toca aos valores e, logicamente, aos gestores citados no polo passivo dos presentes autos. O montante aqui é de R$ 2.800.000. Eu acolho aqui a manifestação ministerial, os argumentos do Ministério Público de Contas, que encontram respaldo na posição da divisão técnica, constante do parecer também acostado aos autos, constante de relatório, perdão, também acostado aos autos, e a multa que propõe que seja aplicada é uma multa de 2.000 unidades fiscais ao senhor Anderson Carlito da Silva Barros, prefeito municipal, e de 750 unidades fiscais de referência aos demais gestores. 750? É. 2.000. 2.000 ao prefeito municipal e 750 aos senhores Marcos Valério da Silva, Caroline Santana de Moura, Eliane Rejane de Sabarros e Yasmin Kaline de Araújo. Acolho ainda a emissão dos alertas e as demais propostas de encaminhamento presentes na peça 49, folhas 18 e 19 dos presentes autos eletrônicos. A diferença de valor na aplicação da sanção em relação ao processo anterior também se dá, senhora presidente, em virtude do montante aqui, do presente processo, do montante gasto com combustíveis, manutenção veicular, despesas com veículos, montante esse que é diferente daquele citado no processo anterior. Processo a sanção relatoria, aplicada né? guarda relação com o montante fiscalizado e com as irregularidades constatadas após os exames do Tribunal de Contas. É o que tenho a propor. Conselheiro Abelardo. Voto com o relator. Eu também acompanho o relator, portanto, que a aplicação de multa de 2.000 FRs ao senhor o Leonardo, né? Não, o senhor Anderson Cleito da Silva Barros e 750 aos demais gestores. Certo. Então, eu também acompanho a decisão unânime, fica valendo o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda tem processo? Creio não ter mais processo a relatar. Não havendo, alguém tem mais algo? Uma questão de expediente. Então, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão.